chegados a esta hora, o que é que posso dizer em termos de uma síntese, enfim, meio completamente incompleta próprio desta hora da tarde. Foi muito interessante mesmo, enfim, evidentemente, para alguém que acompanha esta discussão e esta problemática há muitos anos, o cruzamento das várias intervenções, dos vários momentos, uns mais solitários, não é? Conferencistas, mais sós, isolados aqui no palco, os painéis mais com acompanhamento mais próximo, com a riqueza dos diferentes pontos de vista, leva-me a identificar aqui duas ou três, enfim, interpelações, evidentemente não são novas, mas saíram de alguma forma reforçadas e alimentadas por estas, enfim, já várias horas de debate, de comunicação, de interpelação, que é de facto aquela tensão que foi referida aqui durante a manhã, aquela tensão entre a liberdade individual e o compromisso coletivo, se quisermos chamar-lhe, aquilo que o sistema educativo deve procurar responder e que, desde logo, a própria Constituição da República consagra estas duas dimensões, o interesse público coletivo e a liberdade individual, e a dificuldade que o sistema educativo e a escola em concreto têm para concretizar esta consagração constitucional. Algumas propostas políticas e ideológicas, digamos assim, têm contribuído para alimentar este debate e torná-lo, enfim, mais pertinente. Estou a lembrar, por exemplo, das correntes neoliberais e toda uma retórica assente na liberdade de escolha da escola, que é um discurso bastante apetecível, mas que evidentemente não pode ignorar esta tensão que existe entre aquilo a que alguns autores chamam o espaço público e o espaço privado, e a consideração que alguns setores, entre os quais me incluo, de que uma sociedade democrática, uma sociedade inclusiva, até eu diria uma sociedade decente, não pode abdicar de conservar um conjunto de princípios e, decorrentes desse conjunto de princípios, a garantia de que há decisões que não podem ser transferidas exclusivamente para o domínio do espaço privado, tal como estaremos de acordo, há decisões que não podem ser transferidas exclusivamente para o espaço público. Claro que temos aqui um dilema, um desafio. Qual é a fronteira entre estes dois espaços? Eu, às vezes, dou um exemplo aos meus estudantes quando começamos a discutir estes temas, e faço habitualmente nos cursos de pós-graduação, porque não tenho trabalhado nos últimos anos ao nível da licenciatura. Por exemplo, a decisão numa escola pública de como deve ser constituída a turma do meu educando, do meu filho ou da minha filha, não pode ficar exclusivamente ao critério da família, do espaço privado. E porquê é que não pode? Por questões óbvias. Ainda há pouco o colega conselheiro Jorge Ascensão dizia que, claro, as famílias não são todas iguais. Há famílias que têm preocupações muito respeitáveis e muito sinceras com a questão da equidade e a questão da coesão social e a questão da escola inclusiva. Evidentemente, também há famílias e há pessoas que estão numa outra posição. Portanto, temos aqui este conflito, não é de agora, não será resolvido por nenhuma política educativa em concreto, porque ele vai estar sempre latente, de uma forma mais explícita ou implícita, vai estar sempre latente. Mas a sociedade democrática madura terá que ser capaz de lidar com isto e de encontrar respostas que assegurem
este compromisso com uma sociedade de facto mais justa, mais coesa, mais decente. E se nós ouvimos alguns relatórios, diagnósticos, etc., falar no agravamento de algumas desigualdades sociais, devemos ficar preocupados. Isto é, apesar de eventualmente nós nos colocarmos naquela, eu diria metade, mas seguramente não será metade, será menos do que isso, sociedade entendida como privilegiada, porque nós pertencemos àqueles grupos sociais que são detentores de capital académico, de capital cultural, se calhar já não tanto do outro capital, mas pelo menos destes dois capitais seremos seguramente muito ricos, não é? Nós que estamos aqui nesta sala, temos a consciência de que há de facto aqui grandes desafios que a sociedade nem sempre tem conseguido convocar e explicitar, porque ignorar, por exemplo, o fenómeno das explicações do ponto de vista político não é uma atitude, digamos, aceitável numa sociedade tal como eu a entendo. E, portanto, o que é aceitável, e aliás, mais do que isso, o que é desejável, é que se enfrentem os problemas, não que se ignorem os problemas. E, portanto, se há aqui um desafio que põe em causa o princípio da equidade, e, portanto, isto não é atacar as explicações, é ter consciência de que a continuação desregulada de um fenómeno só tenderá a agravar as desigualdades que decorrem daqui. Porque conscientemente não se assume que isto pode efetivamente ter custos sociais e outros para alguns setores da sociedade que não têm o mesmo capital social e cultural que outros. E, portanto, esta dimensão que, associada a algumas tendências que levam aquilo a que a literatura às vezes chama de mercadorização da educação. O que é a mercadorização? É a transferência progressiva das vivências escolares e dos seus efeitos para a esfera privada, dependentes, claro, da capacidade económica, do capital económico e cultural que alguns setores da sociedade detêm e que outros não detêm. Esta mercadorização pode conduzir à negação dos princípios, como aliás referia o colega Pedro, daqueles princípios que levam à tal contradição sistémica. Não é? Porque nós adotamos um discurso e adotamos, no plano das orientações, princípios que depois não somos capazes de concretizar nas práticas pedagógicas dentro das escolas. Isto parece-me, de facto, algo que é um pouco preocupante e que deve merecer a nossa atenção. E, portanto, não quero, já ocupei tempo demais, ainda para mais eu não tenho comboio para apanhar, mas tenho uma aula para dar agora às 6, que eu só não fui professor até agora, mas vou ser a partir daqui a um bocadinho. E, portanto, agradecer, sei que o Presidente vai fazer isso, mas agradecer a presença de todos os participantes, de todos os palestrantes, moderadores, e acho que aqui incluo toda a gente, evidentemente. Obrigado pela vossa presença e pela vossa participação. Bom, eu, muito brevemente, gostaria de começar por dirigir aqui alguns agradecimentos e até, em alguns casos, reforçar quando o conselheiro, professor da Universidade de Aveiro, António Neto Mendes, e eu falamos sobre a realização deste seminário. Em boa hora tivemos essa conversa e os desenvolvimentos dela acabaram por nos conduzir aqui. Eu, de facto, tenho de agradecer muito ao gabinete da presidência do CNE, na pessoa da doutora Rita Vinhas, que está ali,
e da Cristina Brandão, que não está cá, porque, articuladas com a doutora Anabela Viegas, aqui do gabinete do reitor da Universidade de Aveiro, e com a doutora Márcia Santos e toda a equipa dos Serviços de Comunicação e Imagem e Relações Públicas da Universidade de Aveiro, foram capazes, porque, como todos nós sabemos, estas coisas parecem muito simples, mas dão muito trabalho, são muitas, são centenas de tarefas, na verdade são centenas de tarefas, não é? E eu tenho que agradecer muito à Rita, em particular, a forma primorosa como que me ajudou a concretizar esta realização, que me deixou, francamente, muito feliz, não é? Pela qualidade das intervenções que foram feitas, não é? Quer a nível dos moderadores e de todos os conferencistas. Nós, de facto, tivemos aqui uma referência internacional, que é o professor Marco Bray, nesta área, mas tivemos também investigadores portugueses que trabalham nesta questão há anos, já, não é? E estão a continuar a trabalhar. E o Conselho Nacional de Educação portanto, tem várias intervenções, ou procura ter várias intervenções ao nível da sociedade portuguesa, com o propósito fundamental de contribuir para solidificar, consolidar, desenvolver o espaço público de educação, não é? Que isso é importante, é fundamental. Se não há um espaço público forte, ainda hoje falava com o professor Leonor Torres acerca disso e acerca do papel que as estruturas universitárias no âmbito da educação podem e devem ter nessa matéria, não é? Provavelmente não temos muita tradição de intervir e ter position papers e de intervir mais ativamente na sociedade portuguesa, e porque há aqui de facto uma questão fundamental. Eu vou ser muito breve, mas não queria deixar de dizer: a construção do sistema democrático de ensino, não é? Que tem objetivamente e comprovadamente muitos indicadores que nos colocam, enfim, que nos enchem de orgulho como cidadãos, como professores, como investigadores, etc. Mas tem, de facto, aqui um problema que foi aqui tocado, e eu não posso, porque diz-me tanto que eu não posso deixar de o reforçar, que é a questão, no fundo, dos vértices do triângulo que me acompanha há muitos anos, que é o vértice da pedagogia, o vértice do currículo e o vértice da avaliação, não é? Que estiveram aqui em evidência desde a primeira intervenção até à última, não é? E, na verdade, a sociedade portuguesa e as políticas públicas, por razões que eu até posso compreender, mas não tenho tempo aqui para elaborar, têm tratado com algum desleixo a questão pedagógica, que é absolutamente crucial. Isto não sou eu que estou aqui a inventar isto, não é? Isto já há 40 anos o Lee Schumann dizia, não é? Os conhecimentos dos professores e por aí fora, toda a investigação que decorreu daí. E nós parece-me que temos, como disse o Pedro Abrantes e muitíssimo bem, temos os instrumentos como eventualmente nunca tivemos. Esta é a análise que eu faço, não é? Eventualmente nunca tivemos algo que se assemelhe ao perfil dos alunos a ser de escolaridade obrigatória, com as suas limitações, com os seus limites, mas quer dizer, é um documento de futuro em qualquer lado do mundo, não é? É um documento que nos interpela e que nos desafia, não é? E a questão que está aqui é saber se nós, com esta visão eminentemente conservadora que temos na nossa sociedade relativamente ao ensino secundário, por exemplo, que é a aposta nos cursos científico-humanísticos, não é? O modelo, entre aspas, encarado por muitos como um modelo, olhado pelas políticas públicas como algo que é referência, não é? Quando os cursos profissionais são muitas vezes encarados como cursos das traseiras ou do resto do chão ou do mercado, não é? E quando foram os cursos profissionais que permitiram que nós hoje tenhamos taxas reais de escolarização do ensino secundário que comparam bastante bem já com os países da OCDE. Não quero mais referir que nos anos 70 nós tínhamos 10% dos alunos, 10% de taxa real de escolarização. Hoje temos 88%.
não é? E há 20 anos atrás tínhamos 60 e tal por cento. Portanto, isso foi feito à custa dos cursos profissionais. E os cursos profissionais, portanto, no domínio da avaliação, já que se falou aqui tanto, eu acho que aqui na avaliação nós temos que clarificar aqui uma coisa, é que temos a questão da avaliação externa associada ao ingresso e temos a avaliação da responsabilidade dos professores, que é também extraordinariamente importante. É claro que elas têm de estar articuladas, não é? E eu percebi perfeitamente o que é que o Pedro quis referir, e bem, e é por isso que o CNE, o Conselho Nacional de Educação, está a estudar, no âmbito de uma das suas comissões especializadas, em concreto do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, está a preparar uma recomendação para o Governo no âmbito do acesso ao ensino superior. É uma matéria muitíssimo delicada, que tem que ser tratada com pinças, porque está muita coisa em jogo, que aliás foi aqui evidenciada, mas que de facto, quer dizer, o Conselho Nacional de Educação não se, quer dizer, há uma perspectiva, eu agora não falo com o nome do Conselho Nacional de Educação, sou eu e outras pessoas que têm perspectivas por esse país fora, de que provavelmente nós poderemos ter outras alternativas, não é? Podemos ter cenários, não é, que nos aproximem daquilo que está a ser reclamado pelo perfil dos alunos à saída da escola. Porque nós, quer dizer, as escolas, com este sistema de ter de preparar os alunos para aqueles exames e de ter o secundário refém do acesso, não é, e das universidades, não é, a escola acaba por ter muita dificuldade em pôr em prática aquilo que são os desígnios, ou o grande desígnio, do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que é o desenvolvimento de competências que são reclamadas pela sociedade e que são uma exigência, quer dizer, num mundo cada vez mais instável, num mundo imprevisível, não é? Num mundo extraordinariamente complexo, nós precisamos de ter as nossas instituições, desde o pré-escolar até ao universitário, a desenvolver competências de resolução de problemas, a desenvolver o pensamento crítico, a abrir as portas à questão das artes, à formação nas artes, nas humanidades, nas ciências, na tecnologia, portanto, haver aqui um cosmopolitismo que é fundamental, não é? Para podermos, de facto, ter um sistema educativo mais democrático, mais aberto, mais tolerante, mais flexível. E, para terminar, eu acho que estão a acontecer, de facto, coisas muito importantes, mas nós temos tendência, como somos humanos, a olhar para a espuma dos dias e a televisão, nós abrimos e já sabemos o que é que se passa, não é? Porque há coisas que se estão a passar, portanto, a territorialização, e vou terminar, a territorialização das políticas públicas. Eu não sou especialista, um dos grandes especialistas está aqui, na questão da territorialização, mas eu vejo muita territorialização das políticas públicas, não é? Associada às comunidades e à transformação da escola. Porque, quer dizer, eu às vezes ouço falar, tenho ido a muitas sessões quanto a isto, e o que eu ouço falar é nas questões de gestão, que são fundamentais, e nas questões de financiamento, que também são fundamentais. Mas, quer dizer, ainda não tive a oportunidade, mas se calhar há muita gente a falar sobre isso, em que esta é uma oportunidade única, não é, de mobilizar aquela comunidade, aquela cidade, aquela vila, para os museus, as fábricas, as bibliotecas, as estruturas culturais, não é? Os bens culturais que existem, não é? Sejam mobilizados e aquela comunidade trabalhe com isso para transformar a escola. Não é? Não, eu acho que temos aqui, eu, enfim, tenho a tendência para ver o copo meio cheio e, portanto, eu tenho esperança que nós vamos ser capazes de, porque, como dizia o Pedro, se não formos capazes, vamos morrer na praia, não é? Quer dizer, porque vamos perder uma oportunidade única, não é? E, portanto, eu, enfim, com este seminário, com estes resistentes que ainda há questão, com paciência para ainda ouvirem esta fase final, eu saio francamente animado. E nós vamos tratar, com o apoio do Conselheiro Neto Mendes e dos outros conselheiros aqui presentes que intervieram, que aproveito para saudar novamente, e com consultas que vamos fazer, e com o trabalho do António Correia e da Ruth, aqui presentes, da Ruth Perdigão,
que acompanham esta como é que se diz? Esta comissão especializada permanente. Nós, com certeza, que vamos ter alguma coisa escrita sobre isto. Vamos ter alguma coisa escrita, temos de pensar o que é que vamos fazer. O Conselheiro Neto Mendes está a pensar nisso também e, portanto, espero que, tão brevemente quanto possível, o reflexo daquilo que foi aqui debatido, com a profundidade com que foi debatido, com a maturidade com que foi debatido, seja partilhado e divulgado pelo país, não é? Para darmos o contributo para o tal espaço público de educação se consolidar e se desenvolver. Muito obrigado a todas e a todos e um abraço grande a todos. E parece-me que há ainda a oportunidade de quem quiser passar por ali, tomar um cafezinho e lanchar ou qualquer coisa.